E o ministro Edson Fachin recebeu hoje a deputada Célia Chacriabá em uma comitiva da Articulação dos Povos Indígenas e demais autoridades ligadas à causa. O grupo discutiu mudanças promovidas no Congresso com uma nova lei sobre um marco temporal. A visita foi no mesmo dia em que o Legislativo adiou uma votação sobre o tema, mesmo após a decisão do STF contra a demarcação das terras no ano passado, sob relatoria de Fachin. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. A reunião na sede do Supremo Tribunal Federal foi para pedir o fim do chamado pacote anti-indígena, diante dos projetos de lei em movimentação no Congresso desfavoráveis aos povos originários. A deputada federal Célia Chacriabá veio acompanhada por representantes da Articulação dos Povos Indígenas, além de deputados e demais autoridades ligadas à causa. Isso para nós é muito grave, porque hoje as falas na narrativa, inclusive dos senadores, foi muito agressiva, porque inclusive no Senado nós temos um lugar de completa ausência indígena e nós sequer temos o direito de falar, e os senadores posicionam ali de uma maneira muito grave. Então nós temos todos esses projetos anti-indígena no Congresso Nacional, um outro projeto que vai entrar agora, que é o cadastro de invasores, personalidade jurídica, que eles querem, inclusive, por exemplo, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que eles passem a ter uma personalidade jurídica, que é um modo de fazer rastreabilidade para tentar criminalizar essas organizações. A discussão sobre a proteção dos povos indígenas foi levada ao ministro Edson Fachin diante da validade do projeto que reconheceu o marco temporal este ano. O assunto já havia sido definido pela Corte em setembro do ano passado, sob relatoria de Fachin, mas voltou ao cenário após movimentações no Congresso. Pela tese do marco temporal defendida pela oposição, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em posse deles no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Edson Fachin reforçou que o Supremo está aberto ao diálogo. Nós também, do ponto de vista mais amplo, estamos sempre atentos à prevalência da Constituição, portanto, como a Constituição defere a esse tribunal, a guarda precípua dela mesma, da Constituição, aqui o que se garante na Constituição aos povos indígenas, especialmente o direito à cultura e aos seus territórios, tenho para mim que esta é uma função que o Supremo Tribunal Federal dela não pode se demitir, e ainda que seja desafiada por necessidades de ter uma postura contra-majoritária, pois é disso mesmo que se trata também na ambiência da democracia. O ministro Edson Fachin finalizou a reunião reforçando que deve ser preservada a interpretação da Constituição sobre o assunto e que, com base nisso, ele não tem dúvida alguma sobre a inconstitucionalidade do marco temporal. O ministro acrescentou também que já indicou para julgamento no plenário do STF os embargos sobre o tema e que aguarda para proferir o voto. A reunião desta quarta-feira no STF foi no mesmo dia em que o Congresso votaria novamente o marco temporal, mesmo após definição do STF sobre o tema. Mas a sessão na Casa Legislativa foi adiada para outubro, após as eleições municipais. O ministro Gilmar Mendes, relator das ações deste ano, que pedem para manter o marco temporal, agendou para 5 de agosto a primeira reunião da Câmara de Conciliação para avaliar a lei que legaliza o marco temporal e diversos crimes contra os povos indígenas no Brasil.